Oi, gente! Roberto Rilubíscaro aqui, e no dia 13 de dezembro de 2024 saiu o álbum Some Dreams do A Flock of Seagulls, que é uma banda originalmente lá de Liverpool, na Grã-Bretanha. Eles fizeram bastante sucesso nos Estados Unidos no começo dos anos 80. Eles deram bastante sorte de pegarem a estreia da MTV, porque o visual deles, especialmente os cabelos geometricamente construídos, eram assim totalmente apetecíveis para a então nascente geração dos videoclipes, né? Então eles estavam no lugar certo na hora certa. Na Inglaterra eles nunca foram levados a sério, tanto é que acho que o segundo álbum, por exemplo, eles nem fizeram promoção lá na Inglaterra. O sucesso deles, comercial, foi fugaz, assim, 2, 3 aninhos, depois já não, mas não fizeram mais sucesso. Aí durante um tempo a banda se dissolveu, e eu sei que assim, voltou no final dos anos 90, acho. E o último álbum de estúdio foi de 1995. Então fazia 30 anos, né, quase que o A Flock of Seagulls não lançava álbum. Na verdade, o único remanescente da formação original é o Mike Score, né, que era o cantor e que é o tecladista. Hoje, não só o penteado dele não é geometricamente arranjado, como não existe, porque ele agora é totalmente careca, ele tem 66, 67 anos, tá? Eles costumam fazer shows ainda. Se a gente olha aqui, por exemplo, o Spotify, você vê que eles têm, então, em turnê por pequenas cidades e teatros nos Estados Unidos. Provavelmente podem ser até que eles estejam morando, né? Que o Mike Score esteja morando lá nos Estados Unidos. Ele sempre fez mais sucesso lá, fazendo coisa de turnê de banda legado, essa coisa toda, né? Só que antes de continuar falando sobre o A Flock of Seagulls e também sobre o Some Dreams, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Assim, várias pessoas não levam a banda a sério, né? O auge dos anos 80, por causa dos cabelos, do visual estranho, tudo. Eu acho que os dois primeiros álbuns, os três primeiros álbuns, não sei, são até aquele que tem Transfer Affection, que foi aliás a faixa que eu conheci em 84, tocando em FM aqui do interior do estado de São Paulo. Eu acho que o som deles é bem vibrante e bem futurista para a época. Eu acho interessante, porque você tem aqueles teclados gelados e aquela guitarra é, subterrânea, assim, rapidinha, melódica, tudo não é, né? É synth pop a banda, mas que tinha realmente um som futurista para a época, com uma coisa meio de ficção científica. Então eu acho que é uma banda pop bastante respeitável. Eu já resenhei no blog do Albino Incoerente, aqui no canal eu não sei se cheguei a resenhar, porque assim, lá pelos 2018, 19, começaram a sair alguns álbuns da Flock of Seagulls, de remixes e aqueles com orquestra. Aí Ascension chamava, eu acabei resenhando. De material inédito nunca resenhei, né? Agora que vou falar aqui do Some Dreams. Então, gente, aí é assim, ó. Eu acho que é um álbum que ele pode servir mais especificamente ou tão somente para fãs daqueles roxos completistas do A Flock of Seagulls, tá? Eu acho que Seagulls. Quem não fã tão roxo como eu, por exemplo, né? Eu sou até mais fã do que algumas pessoas que só conhecem uma canção e tal. O que eles já fizeram satisfaz tão bem. Assim, por quê? Porque esse álbum, que tem 10 faixas e dura 48 minutos, ele não tem nada que seja vibrante,
mesmo sendo parecido ou seguindo a mesma linha do que eles fizeram nos anos 80. Então, tudo bem, a faixa título, Some Dreams, Lovers talvez seja a mais legal delas. Tanto é que foi a que saiu em single em agosto. Lovers and Dreams, talvez, Valley of the Broken Dreams, que são as mais assim, as mais mid-tempo ou mais aceleradinhas um pouco, que você tem essa corrente subterrânea das guitarras e aquele teclado, aquela coisa que hoje em dia não é mais futurista, é alguma coisa retrô, né, retrofuturista. Mas assim, as letras são pobrezinhas, bem pobrezinhas, e o som também é um som já cansado, né? Não porque eu quisesse novidade, não é isso. É que assim, você consegue várias bandas que artistas legado, né, hoje em dia, quando eu sou artista velho, que eu trago aqui, eu acabei elogiando, falando, não, é um álbum robusto, né, com boas ideias. Esse aqui é um álbum não apagado, assim, não tem tantas boas ideias mais, né? As ideias ficaram e a força ficaram lá nos anos 80. Eles podem fazer shows tocando aquele material antigo e tudo bem, mas e vão tocar agora, sei lá que o público vai querer ouvir essas músicas novas, geralmente o pessoal que ouvir coisa mais velha, né? Mas assim, elas não têm força. E aí eles ainda colocaram algumas coisas que são mais lentas, baladas, não sei, tipo You're a Fool, Him. Nossa, aí são longas demais, 5 minutos, para canções que não têm fôlego para isso, né? Elas não têm o brilho. E aí eles foram, por exemplo, querer sair, talvez a mudança, né, coisa assim, inovar. Foram, por exemplo, em Castles in the Sky, foram pegar inspiração um pouquinho nos Beatles. Então parece que tá uma coisa com as cordas, mas não ficou legal, porque não é bem a praia deles, né? Perfect, a canção do fim também parece que quer dar uma coisa mais acústica, não é a deles. Não ficou um álbum assim. Ficou só mais um álbum meio sem cara, faceless, como a gente inclusive dizia nos anos 80. We Want It Back Again, que eles, até no site deles está dizendo que é uma inspirada pelo Japan. Japan foi uma banda de synth pop, art pop bem badalada dos anos 80, assim, por exemplo, o visual do Nick Rhodes, né, tecladista do Duran Duran, sempre foi bastante inspirado pelo visual do vocalista do Japan, David Sylvian e tal. Então aqui tá, We Want It Back Again tem uma certa inspiração no Japan, uns barulhinhos aqui e acolá, mas tá tão sem graça também, tá? E parece até que teve uma que é Got to Get to You, que eles quiseram fazer uma coisa mais ponder, assim, mais bum, bum, bum. Não tá pesada, mas você percebe que é uma coisa um pouco mais rock, assim, que também ela só acaba cansando. Então, infelizmente, a volta do A Flock of Seagulls não achei que valha a pena. O Some Dreams, o single, se você for né, se você for um fã ardoroso, aí provavelmente você vai detestar esse vídeo aqui, mas o que eu vou fazer? Eu tenho que dar né, a opinião que eu achei do álbum. Se você for fã ardoroso, tudo bem. Agora, outras pessoas, Some Dreams pode ser numa playlist Lovers and Strangers, se acrescentar essas duas. Agora, se você não conhece a banda, procura uma coletânea, um best-of, que deve ter em tudo quanto é serviço de streaming, deve ter no YouTube, para ver o tipo de som que eles faziam no auge deles, que tenha Iran, Telecommunication, Transfer Affection e tantas outras faixas que eu acho que são bem legais lá do começo dos anos 80. Tchau!